Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, no nome de Jesus. Meus irmãos, já faz algum tempo que eu queria começar a gravar alguns vídeos para estar abrindo um canal aqui. E agora, diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade que está, né, para pregar a palavra, eu creio que a vontade de Deus para que isso aconteça está ainda maior, e eu tenho me sentido bastante incomodado a esse respeito. Tendo em vista a situação que nós vivemos hoje, a respeito da igreja, do evangelho em si, né? Eu estou sentindo muita necessidade de estar pregando, de estar anunciando a palavra, a verdadeira palavra, a palavra do reino de Deus. Então este canal aqui vai ser tratado exclusivamente da obra de Deus, da palavra de Deus, mas acima de tudo, da vontade de Deus, da forma que Deus agrada. Não tem nenhum intuito de promover nenhum homem, nenhum ministério, nem nada do tipo. A única coisa que este canal, né, tem como pretensão é de alcançar as almas, de levar o verdadeiro evangelho, a sã doutrina. E para começar, eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com os irmãos, no nome de Jesus. Em Gálatas, capítulo 1, no verso 6 e 7. As cartas de Paulo, né, normalmente Paulo dá a sua saudação e entra, né, suavemente ali em um determinado assunto que ele quer tratar naquela carta, e depois ele já entra no assunto. Aqui a gente já percebe que ele já dá a sua saudação, e já no verso 6 ele entra de uma forma, de certa maneira, até brusca, né, como algo que tivesse de ter sido falado com muita necessidade, com muito empenho naquele momento. Então Paulo, em Gálatas capítulo 1, no verso 6 e 7, vai dizer assim: Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então observa aqui que Paulo está dizendo aqui com todas as letras: existe outro evangelho. Aí ele já fala ao contrário, que na verdade não é outro, mas existem pessoas que querem transtornar, que querem bagunçar, que querem substituir, enxertar algo, somar mais alguma coisa no Evangelho de Cristo. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que Paulo vai dizer sobre os costumes judaicos, do judaísmo, qual ele era uma pessoa que levava com perfeição todos os costumes judaicos da sua época. Mas Paulo ele vai falar aqui do que existe algum outro evangelho, que não é outro, mas alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora eu quero ler aqui também em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3, 4 e 5 apenas. Paulo também está dizendo assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nessa ocasião aqui, Paulo está falando do tempo da apostasia, do tempo em que nós vivemos hoje. Ele fala assim, porque virá tempo em que não suportarão, em que não sofrerão a sã doutrina,
em que não suportarão o verdadeiro ensinamento, em que não suportarão o verdadeiro querer de Deus, a sã doutrina. Temos que levar em consideração que quando ele fala da sã doutrina, sugere-se então que existe uma doutrina que não é sã, que não é pura, que não é verdadeira, que não é legítima. Porque se existe uma sã, existe uma também que não é sã. Se ele está falando a respeito de uma que é legítima, temos que entender então que existe algumas ou alguma que não é legítima. E aqui ele vai falar ainda que as pessoas, a igreja, os servos de Deus terão comichões nos ouvidos, comichão, eles não suportarão, porque eles seriam contestados pela verdade, o seu pecado, a sua forma de viver seria contestado pela sã doutrina, e eles não a suportariam. E o que a igreja vai fazer aqui de acordo com a palavra? A igreja amontoaria para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então você pode observar que quem quer fazer a obra de Deus, quem quer pregar o Evangelho, quem quer verdadeiramente ganhar almas para o reino de Deus, ele é barrado, cercado, impedido a todo tempo. Todo tempo tem uma cerca para ele, todo tempo tem uma barreira para ele. E aqui no verso 4 vai dizer assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje o que mais acontece é isso. Eles desviam, a igreja desvia o ouvido da verdade. Quando você fala de salvação, de vida eterna, de volta de Cristo, da grande tribulação, de princípio de dores, ninguém quer ouvir. Eles desviam o ouvido da verdade. E se algum pregador ele insiste em levar essa palavra de salvação, de vida eterna, ele é imediatamente ridicularizado pela maioria da igreja. 5. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui Paulo já diz: mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre. Ele já está dizendo aqui que aquele, no caso aqui Timóteo, que aquele que verdadeiramente insistir em considerar o querer de Deus, ele vai sofrer. E muito. E muito. Então você que tem o interesse de servir a Deus, que verdadeiramente busca o conhecimento da palavra, que lê a Bíblia não para justificar a sua forma de viver, e sim para aprender como viver de acordo com o querer de Deus, não desanime, fique firme no nome de Jesus. Comece a pregar. Vivemos um tempo hoje em que títulos já não valem mais nada, em que paletó e gravata não quer dizer mais nada, em que cargos não significa mais nada. Vivemos um tempo hoje onde ou você dá fruto ou você não dá. Então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, esse canal é para isso, para falar sobre a sã doutrina, sobre a verdadeira palavra de Deus, no nome de Jesus. Tem muita coisa que eu quero estar compartilhando aqui, e se você gostou da intenção aqui desse canal, do propósito que a gente tem aqui de levar essa palavra do reino de Deus, ajude a gente aí, né? No nome de Jesus, se inscreva aí, dá o seu like e nos siga aí, acione o sininho aí, né? Que eu quero, no nome de Jesus, tá postando vídeo aí com bastante frequência, assim que Deus permitir, o mais breve possível, beleza? Então que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar você, sua vida, sua família, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E que o nome de Jesus, que você se firme cada vez mais na obra, na palavra, na rocha que é Cristo, e não desanime, no nome de Jesus. Amém?